Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouco dos resultados da Neoenergia. Se você, na verdade, não sabe o porquê que eu escolhi essa empresa, eu convido você para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu fiz uma enquete. Eu queria saber qual resultado vocês querem, Klabin ou Neoenergia. Basicamente ali ficaram alguns favoráveis a Klabin, alguns Neoenergia e no final das contas, curiosamente e até contrariamente ao que você imagina que vai ver nesse vídeo, quem ganhou foi Klabin. Só que aí, olha só o que eu vou te mostrar aqui. Os resultados de Klabin, eles não saíram. Aqui, ó, o resultado do segundo TRI de 2023, ele até então não saiu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo da Neoenergia, porque foi a segunda empresa que conseguiu ganhar naquela disputa que nós colocamos aqui, em qual resultado sairia no dia de hoje. Mas antes, eu quero fazer um outro convite para você. Primeiro, para você se inscrever aqui no canal, estamos com 3.069 inscritos. Primeiro, eu quero agradecer muito a todos vocês que se inscreveram. E claro, se você gosta de uma carteira de investimentos e quer saber como que eu aloco o meu dinheiro, vou fazer um convite para você saber o porquê que eu vendi toda a minha posição de IRB e, claro, o que eu fiz com esse dinheiro todo. Então, olhando aqui, nós vamos falar hoje sobre Neoenergia e aqui eu vou trazer vocês direto para os resultados. Então, vamos lá, desde o comecinho, eu vou trazer para vocês algumas partes interessantes e eu quero que você preste atenção em dois nomes que eu vou comentar aqui para que você enxergue um pouco, dentro até mesmo do balanço das empresas, como que isso acaba encaixando. Então, eu vou explicar melhor quando a gente chegar nessa parte. Então, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Primeira coisa que eu acho legal, você enxergar o EBITDA da empresa. Então aqui nós temos 2,4 bi, o EBITDA, como eu sempre comento com vocês, ele é um ótimo indicador de quanto que a empresa operacionalmente está fazendo. No entanto, para você que é pequeno acionista, assim como eu, o EBITDA ele não faz sentido nenhum. Por quê? O EBITDA significa os ganhos antes de algumas despesas que nós temos lá, como impostos, como os juros que nós temos que pagar, como depreciação, como amortização de ativos. Então nós temos aqui esse indicador que, claro, para o pequeno acionista faz sentido olhar, claro, dentro de uma geração da receita, dentro do que a empresa está conseguindo operacionalmente, mas na questão dos dividendos, aquilo que efetivamente vai para o seu bolso, o EBITDA não é tão interessante. OPEX. OPEX basicamente significa o quanto que o salário das pessoas lá dentro aumentou. Então, aumentaram aqui 4,6% ano contra ano, mais ou menos aqui 1 bilhão. Agora, o CAPEX, que é o que eu gosto mais, que significa o quanto que a empresa está investindo. Neste segundo TRI de 2023, ela investiu 2,2 bi. Para você que imaginava que a Neoenergia fosse uma empresa pequena, na verdade, ela é uma empresa muito grande, ela é uma empresa que passa ali dos seus 24 bilhões de patrimônio total. Olha só que interessante essa informação aqui que eu estou trazendo no canal. Eles colocam alguma questão de implantação de projetos eólicos e tudo mais, só que eu quero passar para alguma das partes mais interessantes que eu acho que é o que mais interessa para nós. Vamos lá, margem bruta. A margem bruta particularmente não é algo que eu gosto tanto de olhar, eu prefiro olhar a margem líquida, porque significa basicamente quanto, em relação a tudo que a empresa gerou, quanto que de forma líquida aquilo vem para o bolso do seu acionista. Então, eu gosto muito mais de olhar desta maneira. O que você pode enxergar aqui? A margem EBITDA, ela de uma certa maneira é relativamente boa. Só que se você for perceber que alguns pequenos aumentos eles vieram, você pode enxergar que a empresa trouxe ou não um bom resultado. Porque assim, se você conseguiu crescer entre aspas, apenas aqui 3%, 8%, talvez não seja uma empresa que realmente vale a pena o seu estudo. Se você gosta de empresas que crescem 10, 15, 20% de uma vez. No entanto, eu quero já te dar um alerta. Você não vai encontrar esse tipo de empresa, pelo menos não as maiores empresas, que consigam trazer esse ganho tão expressivo. Por quê? Quando você tem um barquinho, é fácil você mudar de direção. Agora, quando você tem um transatlântico, você tem ali um navio muito grande, você não consegue fazer movimentos bruscos tão rápido a ponto de você mudar totalmente a direção e conseguir ventos mais favoráveis. De vez em quando você precisa até mesmo lutar contra um vento desfavorável, uma maré ruim. Então, a Neoenergia, por ser uma empresa muito grande, você vai enxergar margens até, assim, de forma crescente, mas não é um crescente tão, vamos dizer assim, robusto, não é um crescente de 20, 30% de uma única vez, no entanto, é algo bom. Aqui as despesas operacionais, o que eu gosto de olhar, ela cresceu basicamente aqui 7%, se você for pegar dos 6 meses de 22 para os 6 de 23, o que de uma certa maneira é bom, por quê? Se você for considerar que a nossa taxa Selic nesse período todo, vamos pegar uma média, ela ficou em mais ou menos ali uns 12, 11%, significa de uma certa forma, portanto, que aqui a gente conseguiu com que as nossas despesas operacionais fossem menor do que a nossa taxa básica de juros, portanto, isso significa que a empresa ela tem uma despesa operacional muito
muito interessante, porque ela não gasta tanto a ponto de trazer um desconto em relação àquilo que ela opera. Basicamente, então, para melhorar o que eu comentei com vocês, você tem uma determinada receita que a empresa ela consegue gerar com as suas operações, e você tem as despesas para gerar esta operação, que são as despesas operacionais, que aqui a gente está falando de maquinário, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de tantas e tantas coisas aqui dentro. Então, só que é importante você saber que essas despesas elas cresceram menos do que a nossa taxa básica de juros. Seguindo aqui, que eu acho interessante, mais uma vez, é você olhar o lucro líquido. Eu sempre comento com vocês que esta é a métrica mais correta para você que é um pequeno acionista para entender como que a sua empresa está indo. Se você enxergar de uma certa maneira que aqui nós tivemos um decréscimo de 15%, você pode imaginar, poxa, esse daqui é um péssimo resultado, o que está acontecendo com a empresa? Só que na verdade não é tão ruim assim. Por quê? Se você for enxergar aqui nos 6 meses entre um ano e outro, essa mudança aqui não foi tão brusca, você consegue olhar para todo o histórico da empresa. E claro, se você for enxergar os 6 meses de 2022, eles foram, no geral, até que um pouco atípicos, porque se você for perceber, aqui a questão do EBITDA estava bastante alta, se você for perceber o lucro líquido aqui na casa de 1 bilhão, mas uma empresa que está dando no único trimestre aqui de 2023, no segundo tri, 728 milhões de lucro líquido, será que realmente é pouco? Bem, eu particularmente enxergo que é uma empresa muito boa. Agora, o que eu quero que você enxergue? Da onde vem essa receita toda? E aqui, que é um ponto interessante para você saber que empresa do setor elétrico você está investindo. Olha só que importante você enxergar este quadradinho aqui. Ó, o EBITDA, ele vem basicamente de energias renováveis, então estamos falando de eólica, solar. Eu vou pular esse liberalizado só para explicar uma outra questão que é importante, que são as redes. Basicamente, hoje aqui, dentro da Neoenergia, nós estamos falando de uma empresa muito voltada à distribuição de energia. Tá, André, eu não entendi muito bem o que é distribuição de energia. Vamos lá. O primeiro ponto que você precisa saber. Nós temos lá aquelas que geram energia. Então, as hidrelétricas, até usinas termoelétricas, energia eólica, energia solar, essas são as geradoras. Nós temos aquelas linhas de transmissão gigantescas lá, que passam em fazendas, que até chegar basicamente no centro de distribuição. Aqui, o centro de distribuição, basicamente, ela pega toda aquela carga de energia muito alta que estava na rede, ela transforma em voltagens menores e ela entrega na sua residência. Essa empresa, que vamos dizer assim, é o poste que está na frente ali da sua casa, essa é a distribuição. Tá. André, já entendi que fase aqui que nós estamos e o que é mais forte na Neoenergia. Bem, voltando aqui para os resultados, olha só que interessante você olhar isso aqui. Liberalizado, o que significa isso? Termoelétrica. André, termoelétrica eu sei que é ruim porque é muito poluente. Não, na verdade, não. Algumas tantas termoelétricas, aquelas mais voltadas para a produção da energia através de carvão e outras formas de queima ali, realmente essas são bastante poluentes. No entanto, nessa parte da Neoenergia, ela tem algo muito bom. Ela tem a produção da energia termoelétrica através de gás. Então, é o menos poluente que tem. Claro, uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante você saber é que toda a parte da geração de energia, eu digo ali hídrica, solar e eólica, ela só pode crescer se nós tivermos uma termoelétrica acompanhando esse crescimento. Por quê? Aqui é um ponto bastante sensível, só que é interessante você saber que esse fato que a Neoenergia ela tem essa termoelétrica é muito bom, porque em momentos que nós temos uma crise energética, uma crise hídrica, a parte da liberalizada, vamos dizer assim, da termoelétrica, ela ganha uma relevância muito grande. Na verdade, quando você enxerga que na época de pandemia, por conta de muitas pessoas estarem em casa, do consumo de energia ter sido bastante alta, a parte das termoelétricas foi muito boa. Tanto é que você via contratos de distribuição dessa energia por valores muito altos. Valores hoje que a gente não consegue nem imaginar. Para você ter noção, hoje mais ou menos, a gente está negociando energia em 90, 100 reais. E na época de pandemia, essa energia foi negociada para mais de R$1.000. Então, imagina só o quanto que essa empresa não conseguiu faturar neste período todo. Tá, já entendi tudo isso aqui, André. Vamos para outras coisas? Eu quero que você me diga um pouco do CAPEX. O que ela está investindo? Bem, principalmente, ou a maioria do CAPEX dela está dito aqui no que ela faz de melhor, que é nas redes. Então, ela colocou aqui em questão de expansão, renovação de ativos, melhoria de rede e ação para combate a perdas. Aqui, só quero fazer uma pequena adendo. Não se esqueça da Light. Light, nessa questão da perda e combate, foi muito prejudicada, o que acabou levando ali a crise que nós estamos enfrentando hoje nesta empresa.
empresa. Outra questão que eu acho interessante de você notar dos renováveis, que está aqui com 138 milhões e na liberalizada 5 milhões em relação a CAPEX de manutenção, tá bom? Vamos olhar aqui, e aqui eu peço muita atenção para você enxergar alguns nomes que eu acho que são extremamente importantes de você saber que são empresas que estão listadas em bolsa de valores e que estão aqui dentro da Neoenergia. Olha que curioso. Você vai enxergar a Coelba e você vai enxergar a Cosern. Claro, nós temos também a Electro, mas eu quero que você olhe apenas essas duas, Coelba e Cosern. Olha só que interessante o que nós tivemos na data de hoje. Eu vou trazer você aqui para o Status Invest, só para que você consiga enxergar o mesmo que eu consegui enxergar. Olha só, Coelba, dividendos intermediários. Bem, então já sabemos que Coelba, que é a empresa que está lá na Neoenergia, pagou dividendos. André, Cosern também vai pagar dividendos. Então, será que isso, de uma certa maneira, vai entrar no balanço da empresa? Olha só que legal. Eu vou mostrar para vocês aqui dividendos e juros sobre capital próprio recebidos, 932 milhões. Então, eu quero que vocês enxerguem isso daqui como uma forma de olhar nos balanços o que a empresa ela recebe de outras empresas que são investidas ou que estão debaixo do guarda-chuva dela. Então, esses dividendos ou juros sobre capital próprio que foram recebidos pela Neoenergia vieram dessas duas empresas que estão listadas em bolsa. Elas não têm uma liquidez muito boa para o grande investidor, no entanto, talvez o pequeno investidor consiga fazer alguma movimentação. Claro, eu particularmente aconselho muito mais você hoje ficar na Neoenergia, porque seria muito mais fácil de você entrar, sair e até mesmo montar uma posição relevante numa empresa já bastante robusta. Agora, entendendo essa situação toda de que nós temos empresas na Bolsa de Valores que estão debaixo do guarda-chuva da Neoenergia, é relevante a gente continuar passando aqui por alguns indicadores interessantes. Aqui nós temos a parte da distribuição, enfim, eles trazem diversos dados que eu li todos aqui para vocês e basicamente a gente não precisa passar por cada indicador isolado. Eu gosto sempre de olhar o consolidado, que é aquilo que eu comentei com vocês. Antes, porém, eu quero mostrar uma questão de estrutura de capital, que claro, é muito relevante para a gente saber basicamente como que a empresa está hoje. Então, olha só que importante. A questão da dívida líquida sobre EBITDA. Como eu comentei, o EBITDA isoladamente não é, para mim, um indicador relevante para você que é um pequeno acionista. Agora, quando você enxerga a dívida líquida sobre o EBITDA, aí sim é interessante. Por quê? A empresa, no geral, ela se alavanca, ou seja, ela se endivida para conseguir fazer as suas operações de uma forma muito mais rentável. Para que você não fique imaginando que a empresa é ruim porque ela tem dívida, uma pessoa física ter dívidas normalmente acaba sendo ruim. Uma empresa tendo dívidas é muito bom e é até indicado. Só que esse indicador de alavancagem ele é muito sensível. Existe uma linha extremamente tênue entre aquilo que é uma alavancagem saudável e aquilo que é uma alavancagem prejudicial. O que eu quero mostrar para vocês neste gráfico aqui. A primeira coisa é a questão de como eles conseguiram manter uma alavancagem na casa aqui dos 3% desde ali de 2021. Então, significa que é uma empresa que dentro do setor elétrico, considerando uma margem que nós temos ali para esse setor, de 3 vezes seu EBITDA é bastante saudável. O que eu quero, outra coisa, olhar com vocês, é como essa dívida ela cresceu. Ela saiu ali dos seus 13 bilhões de reais para os seus 38 bilhões de reais. Mas André, se saiu de 13 e foi para 38, por que o EBITDA daqui não subiu? Por que esse indicador de alavancagem não subiu? Muito boa pergunta. Por quê? O EBITDA ele cresceu junto. Quando você tem um denominador que aumenta, você consegue, mesmo que a parte de cima aqui da sua equação ela aumente, você consiga reduzir o seu resultado final. E exatamente por isso, mostrando, portanto, que a Neoenergia ela tem se tornado uma empresa extremamente lucrativa, ela consegue fazer com que a sua dívida, por mais que nominalmente ela aumente, seja em relação a esse indicador dívida líquida sobre EBITDA, aqui estável na casa dos 3,33 vezes a sua geração. Se você não entende muito bem esse indicador, basicamente significa o seguinte, André, em um ano, quanto que eu consigo gerar de EBITDA? André, eu consigo gerar mais ou menos 1 bilhão. Qual que é a minha dívida? Minha dívida é de 3 bilhões. Significa que se durante 3 anos eu repetir o meu EBITDA, ou seja, o meu resultado operacional, eu consigo pagar todas as minhas dívidas. Então, traduzindo isso aqui para anos, portanto, significa que em 3 anos, mais ou menos, a Neoenergia ela consegue pagar toda a sua estrutura de endividamento. Por fim, eu quero mostrar para vocês algo que é bastante importante, que está nesse slide aqui, que é quanto que cada questão aqui dentro da Neoenergia ela representa na sua lucratividade. E para isso, eu vou trazer vocês aqui para este ponto. Então, vamos lá.
As redes, como eu comentei, é o principal. Em questão da margem bruta, nós temos aqui 4 bi, e na questão do lucro líquido, nós temos 1 bi 238 milhões. Na parte de energia renováveis, 75 milhões. Na parte ali das termoelétricas, como eu comentei, por mais que seja pequena, ainda assim gera um lucro bastante interessante de 113 milhões de reais, e aqui ele coloca outros, e esses outros acabaram dando um certo prejuízo, o que matou, de uma certa maneira, o lucro que nós tivemos nas termo e na parte de renováveis. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Basicamente aqui eu passei de uma forma bastante clara alguns indicadores que eu considero os mais importantes para você primeiro enxergar como que está a saúde financeira da empresa, para que lado que ela está pretendendo ir, e claro, se você não conhecia muito sobre a empresa, você passou a conhecer não só esta, mas como também algumas questões do setor elétrico e alguns fatores relacionados ali à contabilidade, enxergar que outras empresas podem pagar dividendos para outras empresas e que você, no final das contas, pode se beneficiar. Agora, a pergunta que fica é: Neoenergia é uma boa empresa de dividendos? Bem, eu ainda fiz um estudo bastante interessante do setor elétrico, que eu vou deixar aqui no card para vocês, dizendo qual é a melhor empresa dentro de alguns fatores ali que eu coloquei naquele vídeo. Então, convido você mais uma vez a se inscrever no canal, assistir o vídeo que está no card, e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!